Salve nação, saudações! Temos aqui um corte do programa G4 Band Esportes e vamos ver o que eles falaram do massacre. Flamengo 4, Corinthians 0. Quero dar os créditos para o canal Band Esportes, link na descrição como créditos. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Combinado? Vamos lá pro vídeo então, galera, e vamos ver aí, né, cara, o que eles falaram do show do Mengão. Simbora. Vamos começar pelo Flamengo, que tomou a liderança do campeonato e tem no Maracanã feito, talvez a exceção do clássico com o Vasco, né, que foi um jogo amarrado, empatou apenas e demitiu-se o Carille, talvez não por conta desse resultado, mas pela o superdimensionamento do que é o problema do Vasco hoje. Mas do lado do Flamengo tem amassado todo mundo, o Corinthians não foi exceção. Foi um 4-0 em que, se a gente olhar bem o jogo, ficou em conta, hein? Ficou. O jogo com 20 minutos já estava resolvido, a goleada já tinha se insinuado no primeiro tempo. Muito por méritos do Flamengo e também o Corinthians errando acima da conta e tal. Depois a gente vai entrar nos problemas do Corinthians, do goleiro ao ponto esquerda, passando pela comissão técnica, pelo presidente, por tudo que está acontecendo com o Corinthians depois do título paulista. Mas assim, né, o Flamengo descansado, com energia, com o estádio cheio, com seus principais jogadores, vai ser um time dificílimo de ser derrotado nos seus domínios e ser brecado em seus domínios. Né? E quando o Felipe fala ali da questão, né, das opções, ontem talvez o Flamengo tenha passado quase pela sua escalação ideal. Ainda tinha alguns desfalques, mas a gente chega, né? O Alexandre estava machucado, o Danilo estava fora, tal. Era um time com os principais jogadores todos com muita energia. O Arrascaeta está bem, o Pedro está voltando agora como titular, o Cebolinha está voltando bem agora. Aquele momento do Flamengo, no início da temporada, eu distingo o Flamengo do Corinthians da seguinte forma. O Flamengo ganhou o estadual de um rival assim como o Corinthians, só que o ano não acabou, o ano estava começando. E acho que os aprendizados do estadual para o Flamengo, sobretudo a questão das lesões, do tipo de jogo do Felipe Luiz, do intervalo pequeno entre as partidas, que seria ainda maior agora na maratona tripla, serviram para o Flamengo dosar. Né? Dosar não significa menosprezar. Quando o Central Córdoba menosprezou e até agora está devendo na Libertadores. Né? Então não é um time embate, foi no Maracanã. Né? Não foi no... Né? Vai ter que fazer o resultado na Argentina. Isso serve para qualquer time. Pode ser o Flamengo e o Palmeiras, que são os melhores. Se não jogar, no máximo, não ganha. E acho que o Flamengo fez um jogo no primeiro tempo ontem, no máximo. E no segundo tempo dosou, tocou, andou. O Corinthians está com medo também de tomar mais, então administrou, porque tem muito mais pela frente. Não acabou o campeonato no 4-0. Né? E acho que o Felipe, aos poucos, é natural que o trabalho dele esteja se estabelecendo, inclusive em termos de calendário, em termos de opções do elenco, situações táticas, situações técnicas, opções. E acho que ele jogou pelo resultado em Quito. Já foi um aprendizado. Né? O segundo tempo o Flamengo só se defendeu no Equador. E ontem jogou para ser o protagonista, fazer talvez a maior atuação do Campeonato Brasileiro até agora. Né? E acho que o segredo de um time é saber se adaptar às circunstâncias. Né? Se o empate for resultado na Argentina, que traga o empate. O Flamengo não precisa amassar todos os seus adversários. Porque não adianta ganhar do Juventude de 6, do Corinthians de 4, se você perde no final de semana seguinte. E acho que aos poucos o Felipe vai entendendo essas questões e tentando administrar o ótimo elenco que tem pelas mãos. Né? Esse cara, né, faz muita diferença, né, ter um certo avante desse jeito, desse tipo, para qualquer time, né? E aos poucos o Flamengo volta a ter a referência do futebol brasileiro na frente. E volta a jogar em função dele. Era diferente com o Bruno Henrique, é uma característica diferente. E o Pedro iniciando. Opa, que isso? A atuação do Flamengo, se não beirou a perfeição na primeira etapa, chegou perto disso, mesmo com todos os poréns que a gente vai secar do Corinthians daqui para frente. Esse é um resultado que, se a gente olhar cruzando com outros da tabela, evidentemente, nos faz pensar, Massini, Vessone, quem segura o Flamengo? Porque o Vasco foi com a proposta de se defender e o Léo Jardim foi fundamental.
jogar de igual me parece que não tem como, né? Não, acho que dá para segurar. O Vasco segurou, o Central Córdoba venceu. Não é assim também. Acho que há limites, mesmo para esse Flamengo. Para mim, isso é futebol, não é mecânico que você vai conseguir um 4-0. Tem muito aí também do que o Corinthians deixou de fazer. E tem uma estratégia bem definida do Flamengo, que é o início, né? Quando o início avassalador, você faz um gol muito cedo, segundo. Isso aí é um jogo. Como pode tomar um gol desse? Estamos vendo aí o Hugo, né? O goleiro que voltou, bom goleiro e tal, mas aí é complicado, né? E muito talento do Pedro. Porque se fosse um jogador, se fosse o Massini, a bola estaria caindo neste momento no peito do Zeca Pagodinho lá em Duque de Caxias. Então, não dá, sabe? Tem muito também, fala muito do Corinthians, do momento do Corinthians. Né? Muito fácil entrar na área do Corinthians, fazer. O Flamengo fez o que quis, né? Com aquilo que o Orlando preparou, coitado. Né? Nem vou tocar o nome dele, mas ele é o técnico, é o responsável, estava lá no banco de reservas. Esse fator de você conseguir estender o jogo contra o Flamengo sem tomar gol até os 30, 35 do primeiro tempo, vai te dar uma condição de ganhar o jogo, de ganhar ou empatar o jogo, porque é um modelo de jogo, o Arnaldo tocou nesse ponto, a gente vem falando isso aqui há algum tempo, que desgasta muito. É o tempo todo, marcação dupla, tripla, em quem está com a bola, né? Os caras falam portador, né? Não, é no carteiro. Quando o carteiro está com a bola, você tem que marcar o carteiro. Solta o cachorro no carteiro para você poder fazer a coisa funcionar. E o Flamengo faz isso muito bem, tem muito talento. A gente tinha muita dúvida sobre o Pedro, como ele voltaria, né? E ele voltou esplêndido, né? A atuação dele ontem foi de cinema, cara. De cinema, a atuação do Pedro foi espetacular. Não tem nenhum time no Brasil que tenha um centroavante como ele. Ele é o melhor centroavante que existe. E esse pênalti é ridículo, né, cara? Isso aí é um negócio ridículo. Não tem como marcar um pênalti desse. Ainda chama VAR e o cara vem pro VAR. Ó, se tem alguém que não pode reclamar de pênalti, são os palmeirenses, hein? Porque aquele pênalti dado lá contra o São Paulo, pelo amor de Deus, né, cara? Esse daqui ainda foi um pouquinho de pênalti, né? É interpretativo. Pra ver isso aí, isso é ridículo, cara. Concordo com você. Entendeu? Acho que a gente tem que gritar, porque isso aí é ridículo. A arbitragem brasileira tá muito perdida com o Rodrigo Sintra. O que me parece, antes da gente entrar no futebol, mas aproveitando, é que a intenção é clara de desacreditar o VAR. O gol do Fortaleza é um gol que você olha ali, não é difícil. Mas não é conclusivo, já do chip, beleza, não tem o chip. Mas dá pra ver que a bola entrou. Esse pênalti é mais um daqueles que outro árbitro talvez vai ver ali, não, mas espera aí, ele teve tempo de reação. Ele é tocado, porque é aquele argumento que você adora, né, Nando? Houve o toque. Houve o toque. Mas assim, ele é tocado, toque, mas ele teve possibilidade de progredir. E aí ele sente que não vai dar. Então houve. Quer ver pênalti, vê. Em outro jogo, outro árbitro, talvez não se veja pênalti. E aí o torcedor fica louco. Claro. Entendeu? Mas e aí, Vessa? Vamos lá. O Corinthians, quando tem duas camisas fortes, uma de um lado e do outro, e dois times que investem bastante no futebol, e o Corinthians se investe bastante no seu futebol, você só tem esse 4-0, que poderia ter sido 6, foram duas bolas na trave, mais esse lance aí, que quase foi gol, enfim. Você só tem uns quase 6-0, quase um 7-0, se o outro também colaborar muito com você. Senão você não tem. Você vai perder o jogo, mas você não tem um 4-0, muito menos 6-0. E o que o Corinthians fez ontem foi colaborar. Marcar fofo. Essas tabelas todas que a gente está vendo, tudo entrada pelo meio. Seu Carrilho, seu Bidon, seu Ranielli. O Corinthians é o time que joga com 3 volantes e não joga com nenhum. É o time que joga com 3 volantes e todo mundo chuta da entrada da área. Então, os emocionados falavam, não, o Donelli é fraco, é braço curto e tal. O Hugo Souza tomou 2 gols de chute de fora da área. Por que tomou? Porque os caras acertam o chute. E porque não adianta ter goleiro se você fazer o que o time está feito. Acerta o chute com tranquilidade. Com tranquilidade. O corpo, olha o gol, né? Fica tudo muito mais fácil. Sim. O Flamengo tinha 3 jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e eu discordo do seu início lá.
ele perdeu, ele empatou com o Inter, empatou com o Vasco e ganhou bem do Juventude. Ele tinha 55% de aproveitamento no seu estádio, jogando aí e tal. Então, o que o Corinthians faz ontem é uma atuação vergonhosa, é uma atuação que colabora para esse 4-0, que poderia ter sido bem mais. Uma atuação, o Romero fala em falta de postura, e ele quis dizer isso daí que eu estou exatamente falando. Marcar fofo, com outras palavras. Porque alguém lembra aí do Flamengo fazendo esse monte de tabela contra o Central Córdoba? Sabe por que ninguém fez? Porque o pau cantou. Porque é assim que você tem que jogar. Ou você joga dessa maneira... Discordo totalmente, cara. O Flamengo naquele jogo entrou com salto alto e desprezou o adversário. E domingo, o Flamengo, ele quis jogar. Ele foi pra cima do Corinthians, sem piedade. Discordo totalmente. Cada jogo é um jogo. O comportamento do Flamengo contra o Central Córdoba foi ridículo. Já contra o Corinthians, contra o Juventude, foi um comportamento de quem quer ser campeão. Essa é a diferença. A Vera, com um time bom como esse do Flamengo, ou você vai passar vergonha como o Corinthians passou? Olha lá as tabelas. Vamos lá, vamos tabelando, vamos entrando na área, vamos jogando, é driblinho, é rolinho. E isso daí, cara, no futebol profissional, que o adversário já é mais forte que você, já tem um elenco muito mais forte que você, tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem uma diretoria muito mais séria e tudo mais, já é difícil. Se você colaborar dessa maneira, fica ainda mais difícil. Por falar em melhor elenco, só uma curiosidade, olha esses 4 jogadores. O Corinthians não tem nenhum jogador de beirada de campo, tá, no elenco, 0, nenhum de velocidade e tal. Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Michael. O Flamengo tem 4 no banco. O Corinthians não tem nenhum nem para jogar caras de beirada que poderiam mudar o panorama. É só para ilustrar a diferença de momento aí financeira e tudo mais entre os dois clubes. Detalhe, não é que é de arrecadação. O Flamengo fechou aí 1,3 bilhão. O Corinthians fechou 1,1 bilhão. Esses dois arrecadam pra caramba e quase parecidos. Só que um fez a lição de casa, diminuiu sua dívida drasticamente, o outro vai explodindo a sua dívida. Não, mas o Corinthians tem 8 volantes, né, Vessão? Pra quê? Tem o jogador mais caro do país. É isso, e tá vendo? Então, assim, não é... Entendo o que você tá dizendo, você tem razão. É que é muito mais macro que eu tô dizendo, né? Não, você tem razão. Mas ainda assim o Corinthians investiu no Memphis. Então, o Corinthians não, né? Não é ele. Sim, mas a briga, marca, né? A gestão. Então, assim, eu acho que tem escolhas que são mal feitas, né? Aí, eu acho que o Memphis não é uma má escolha de jeito nenhum, mas não teria como escolher 2. A marca queria o Memphis. Então, a marca manda, põe o Memphis, beleza. Agora, você ter 8 volantes, ter uma zaga que não se confia e não ter jogador de lado de velocidade... Tá na conta da gestão. E aí só um agravante, não é dinheiro. Um agravante aí, o Orlando, eu até entendi a tentativa no 4-3, de novo, o Romero com 1 e o 2 na frente, só que, então eu achei ok a escalação, ok. A única ressalva que dava para fazer era, você jogou na quinta, chovendo absurdamente, um campo pesado. Félix Torres fez aquele ato completamente imbecil, deixou o time com 10 minutos, 80 minutos jogando nessa canseira. O mínimo que você teria que fazer é, cara, eu fui à Vera quinta-feira num cansaço lascado, joguei 80 minutos com 10 homens. Esses caras não vão aguentar suportar o Flamengo no Maracanã. Você talvez poderia ter revigorado, só que aí entra o interino. O interino, o que ele tá o interino faz o quê num banco? Evitar o máximo de estresse interno de grandes mudanças ou tirar jogadores que vinham jogando. É normal, qualquer interino faz isso. E o Orlando falou, vou fazer o feijãozinho com arroz, não arrumo muita confusão aqui e tá tudo bem. Então, e aí entra a possibilidade para mim que eu acho que o Dorival deveria estar na beira do campo, ele poderia tomar atitudes que o Orlando, por exemplo, não tomou. Ele acertou sexta de manhã, teria ido à tarde para o CT, trabalhado, mesmo que do lado do Orlando, no sábado treinado o time, domingo ia para o jogo e se fosse goleado, tivesse sido goleado junto, mas estivesse na beira do campo. O Corinthians... Tem uma questão burocrática, Vessa?
Mas você resolve, ele estava livre no mercado, ele não tem problema. Então, mas se resolve, mas nós estamos aqui, ó, segunda-feira, 12h31. O Corinthians não anunciou ainda o Dorival Júnior. Não anunciou. Rapaz, não sei se eu tô ficando maluco ou não valorizaram tanto assim o jogo que o Flamengo fez, né, cara? O Flamengo atropelou, deu show, fez o melhor jogo da temporada. E, sei lá, cara, parece que nosso time pode fazer o que for, que nunca é o suficiente para ser elogiado, né? Sempre tem uma desvalorização. Ah, porque o Corinthians jogou quinta, estava cansado. Ah, porque era técnico interino. Ah, porque o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. Cara, aquele jogo lá foi um ponto fora da curva. Aquilo lá foi um erro foi um erro de planejamento, né? Então, eu entendo que naquele jogo lá o Flamengo perdeu por acreditar que venceria o Central Córdoba de qualquer jeito, que faria gol a hora que quisesse, né? Tanto é que no segundo tempo a gente já entrou perdendo por 2-0 e o Felipe Luiz mexeu e o time melhorou, né? A vontade, a determinação foi feita de uma forma errada naquele jogo. Se você pegar contra o Corinthians e contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Vitória, o Flamengo fez um bom jogo, cara, né? Contra esses times, né? Então, assim, a vontade e o objetivo foram diferentes, né? A atitude foi diferente. Naquele jogo lá, o Flamengo não teve atitude. Achou que faria o gol a hora que quisesse, daí tomou 2-0, um pênalti bobo do Léo Pereira, um gol de bola parada no finalzinho do primeiro tempo, e daí, quando o Flamengo acordou, já estava 2-0, né? E é isso, cara. Estou aqui para isso, para trazer aí alguns cortes da imprensa. Imprensa paulista meio que não acreditando aí, né, no Flamengo ainda. Eles não acreditam ainda, né? Então tá bom. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e fui!